Demora 20 segundos para entrar aqui no Face. Fechou? Espera aí. Bom, já estamos ao vivo. Vamos ver, vamos ver. No YouTube tá certo. Ah, deixa eu ver aqui. Beleza. Será que o pessoal já está. Vocês que estão aqui no Facebook, boa noite. Vocês estão nos ouvindo aí? Dá um ok aqui, dá um oi, dá um. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Maria, Tô Danilo. no Face, no YouTube, né? Isso, vamos ver aqui no YouTube. Você que está aqui no YouTube, está conseguindo nos ouvir bem? Opa, valeu, Thiago. Boa noite aqui no YouTube. Beleza. Beleza. Então tá tudo certo aqui. Deixa eu ver. Tá. Acho que já podemos começar. Beleza. De onde Legal. vocês são, pessoal? Vamos ver de onde o pessoal tá tudo ok. Fabiano, Marco Aurélio, Paulo. Boa noite. Pessoal, vocês estão de onde, hein? Vamos conhecer um pouquinho desse nossos irmãos aqui em Cristo. De onde vocês são? Vamos ver aqui no YouTube. Boa noite, Tian. Gorete, boa noite, aqui no YouTube. Gente, nós estamos transmitindo aqui essa live tanto na página no Facebook como no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Mas você que está aqui no Facebook e caso seja possível você acompanhar essa live lá do YouTube, vocês vão nos ajudar e muito, tá? A divulgar o Sim. nosso canal. Se você puder, né? Se vocês puderem ir lá no YouTube, vocês vão nos ajudar e muito, tá certo? Vamos só esperar um pouquinho mais o pessoal ir chegando. Enquanto isso, pastor Marcos, se quiser, né, dar um boa noite pessoal aí, fica à vontade. Beleza. Pessoal, boa noite a todos. E, bom, queria agradecer primeiro aqui ao Júnior, né, que fez um trabalho fenomenal para que essa live acontecesse dessa forma que está acontecendo, né? Até comentei com amigos meus, falei, cara, nunca vi alguém tão dedicado, né? Então, parabéns aí ao Júnior. E muito obrigado pelo convite também de ter, né, aberto aqui o canal para poder falar de um tema que considero, sem dúvida, extremamente relevante, senão não teria vindo falar sobre ele, né? E que acredito que nós vamos ter bastante comentários sobre os temas que nós vamos tratar, e tenho certeza que o objetivo, que não é a crítica em si mesmo, né? O objetivo maior que é ensinar, falar, né? Colocar de forma muito clara quais são as nossas expectativas, eu acredito que nós vamos conseguir juntos alcançar esse objetivo. Eu estou vendo aqui o pessoal falando de onde eles são, Barretos. Rapaz, tem uma Muito pessoa legal aqui, que ó, de Maceió, Maceió. minha terra, rapaz, olha isso. Legal, legal. Estou vendo o pessoal aparecendo aqui para mim no streaming, muito bom. E, enfim, nós temos aí algum tempo para nós passarmos juntos e ficar falando sobre o tema da live, né? Sobre o que nós nos propomos hoje, né? Beleza? Se Beleza, quiser, já pode podemos começar. Fique à vontade. começar. Beleza. Bom, o tema dessa live aqui, a origem do tema, foi um artigo que eu escrevi já há alguns anos e deu o que falar nesse artigo, porque, primeiro, eu sou músico também. Eu sou pastor, mas também sou músico. Então eu sei o que eu estou falando. Não se trata de apontar dedos, não se trata de a crítica em si mesmo. Eu estou dizendo coisas que eu sei, porque já passei por isso e é muito comum de ver dentro do ambiente da igreja, né? Então, dessas observações, eu escrevi um texto chamado Posturas Recomendadas a um Músico Cristão, que é um artigo, Uhum. e este vai ser o motivo desta live, né? O assunto, o tema principal, e é isso que nós vamos falar. Então, o que eu quero começar dizendo é que quando nós colocamos posturas recomendadas, claramente, não quero ser legalista aqui, não quero dizer que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Mas, né, porque tem gente que coloca a coisa como se fosse um mandamento. Porém,
Os pontos que eu vou tratar eles são óbvios e também são coisas que a Bíblia nos ensina a ser. Então, eu recomendo fortemente que você possa, de fato, assistir e interagir conosco, né? O Júnior vai fazer um filtro de algumas perguntas assim para nós, e conforme a gente for avançando, nós vamos falando, vamos respondendo as perguntas. Mas eu espero realmente que essa live e esse tema traga muito mais respostas do que meramente crítica e do que meramente perguntas. Nós vamos Uhum. buscar as perguntas mas vamos respondê-las todas elas também à luz da Bíblia, ok? Muito bem. Quando eu escrevi esse artigo, a primeira das coisas que me chama atenção e a primeira postura que eu entendo que um músico cristão tem que ter é prezar pelo evangelho sendo expressado na música. Então, o que acontece? No Brasil, nós temos um problema que é sintomático e que é claríssimo. É a questão de que os supostos louvores ou hinos, a grande maioria, não falam de Jesus como sendo o alvo da adoração. Eles falam de um monte de coisas, falam do homem, né? Você é o ouro mais precioso, mais puro do que o ouro de Ofir, que Deus não desiste de você e não sei o quê, mas sobre o senhorio de Cristo, sobre a glória de Cristo, pouquíssimos louvores são vistos. E esta responsabilidade de propagar esses hinos, esses louvores na igreja, está no colo de todos nós que somos músicos e que tocamos na igreja. Então, nós temos que prezar para que também no momento da adoração, no momento do louvor, seja lá qual a liturgia da sua igreja, é obrigação nossa prezarmos para que o evangelho também seja cantado. E eu digo para você uma coisa que me dá um pouco de tristeza, e aí até eu já conversei bastante com o Júnior sobre isso. Na igreja primitiva, não tinha hino. Sabe o que tinha? Salmos. Me mostre uma igreja, hoje, que faça uma live, qualquer que seja, que os caras vão lá e cantam salmos, por exemplo. Aí eu fico pensando, né, como será que a nossa igreja primitiva, como será que os pais da fé sobreviveram num mundo sem o mundo gospel? Porque é extrema. Não é, é muito reducionista, né? As pessoas falam assim, não, que hoje, o movimento do louvor hoje realmente é um louvor genuíno. Olhe para trás. Os nossos irmãos que nos antecederam na história da igreja, eles não tinham gravadoras para fazer CD, não estavam interessados em gravar discos no sentido de fazer disso um comércio, eles cantavam, no seu momento de culto, os salmos. Me diga, você que está assistindo aqui, você já parou para pensar que vocês deveriam cantar o salmo, por exemplo? Vocês já pararam no grupo de louvor de vocês, qualquer que seja esse grupo de louvor, na igreja de vocês, e falaram assim, gente, vamos colocar uma música em algum salmo e vamos cantar um salmo, por exemplo? Vocês já fizeram isso? E isto, para mim, eu tenho certeza que a maioria vai responder que não, e eu não quero acusar ninguém, mas eu percebo o quanto a nossa igreja está distante, primeiro, da palavra, porque é aqui, é na Bíblia, que nós temos aqui as palavras de elogios, né, que foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo ao Senhor, isso a gente vai encontrar muito nos Salmos, mas principalmente da falta de crivo teológico, né? O cara vai lá e ele canta uma aberração, eles não se saem, não conseguem fazer uma adoração verdadeira ao Senhor e não se tem crivo, né? Quantas e quantas vezes já cheguei em igrejas ou que fui convidado para pregar, para dar aula, alguma coisa assim, e a igreja super estruturada, tudo, e os caras cantando uns negócios que não tem pé nem tem cabeça. E isso mostra muito de como é a posição do músico no que diz respeito à sua vida espiritual. Porque se a pressuposição ela é básica. O cara canta qualquer coisa, muito claramente ele não leu a Bíblia. Ou se leu, não entendeu. E me digam vocês, sendo bem francos, como é que um cristão, eu não estou dizendo pastor, eu não estou dizendo teólogo, como é que um cristão se diz cristão se não conhece nem um pouco da palavra de Deus? Isso é muito sério. E é muito mais triste quando nós, que nem, por exemplo, se eu coloco isso que eu estou dizendo para vocês aqui, se eu coloco isso de uma forma pública, seja em qualquer rede social, é uma chuva de comentários, você está julgando, você está criticando. Meu irmão, não. Aqui não tem julgamento, aqui tem constatação. São coisas bem distintas. E aí eu quero que esses que se ofendem com isso, que me digam, né? Como é que os nossos irmãos que nos antecederam na fé fizeram, porque eles só tinham a Bíblia. E a Bíblia era tudo o que eles precisavam. Talvez o que falte para os nossos irmãos hoje do louvor seja isso. Seja mais Bíblia e menos música, talvez assim por dizer. Mais Bíblia, menos comércio, mais louvores que falem de Cristo do que louvores que tocam o coração das pessoas, né?
Porque, eu fui num lugar e aquela música, massageou o meu ego. Olha, meu querido, se você vai numa igreja esperando que o louvor, se você vai para uma igreja esperando que o louvor vai dizer que você é mais precioso do que o ouro puro de Ofir, você está muito enganado. Me desculpe, mas você está muito enganado, né? Então, a primeira postura que eu entendo é que o músico, né, assim por dizer, tem que prezar pelo evangelho, e aí cabe a lição de casa. Vai ler a Bíblia. Eu quero pegar tal música para tocar no meu momento do culto da igreja. Ok, vá ler a letra, veja se a letra tem algum tipo de sentido, significado. Veja se. Uma outra coisa que me dá muita tristeza é que, assim, a palavra de Deus ela é muito vasta, né? Ela tem muito conteúdo para que você possa fazer um louvor, por exemplo. Aí eu vejo hoje os hinos, o cara repete uma frase 1 milhão de vezes, né? Não sei o que lá. Aí ele parece um mantra, né? 10 minutos a música é um looping eterno, né? Falando a mesma frase. É que nem a Assim, Jaque Oliveira até comentou isso aqui agora, né? Haja loop infinito nas canções de hoje. parece que colocaram uma frase no repete, né? Aí fica tocando aquela música e o cara repete a frase 100 milhões de vezes. E isto, quando você lê os hinos que até mesmo os reformadores escreveram, dá uma vergonha, porque parece que a nossa fé anda tão idiotizada que a gente não consegue raciocinar nem para escrever um louvor, muito menos para reproduzir o louvor, né? Para colocar esse louvor dentro do ambiente da igreja. E essa falta de crivo, que o crivo é a palavra de Deus, sinceramente é de responsabilidade dos músicos, sim. Tem muitos pastores que viram e falam assim para o músico: olha, você toma conta do louvor, é tua responsabilidade prezar para que o evangelho seja pregado, inclusive no louvor. Então, a primeira recomendação é esta: preze pelo evangelho nas músicas. Nós precisamos prezar pelo evangelho sendo cantado também. Beleza? Beleza, pode. Quer abrir espaço aí para alguma. O que eu vou te pedir, Júnior, se aparecer uma resposta interessante, aí você me dá um toque, uma pergunta interessante, que a gente Beleza. para poder, tá bom? Responder aí, Uhum. beleza? Tá Bom, certo. a segunda recomendação que eu escrevi aqui é assim: viva o que cante e se esforce para viver essa realidade. Por quê? É muito notório que todos nós aqui somos pecadores, ninguém aqui está fazendo, querendo passar uma imagem de ser mais santo do que o outro. Não é esse o ponto. Todos nós somos pecadores e nós vamos correr para buscar a santidade, nós vamos continuar orando, perseverando. Muito bem. Mas para mim é muito trágico quando você percebe que os músicos especificamente, claro que eu não quero ser aqui, não estou colocando todos os músicos na mesma panela, mas grande parte dos músicos, eles dão um péssimo testemunho na igreja. Isso vai esbarrar em um ponto que nós vamos falar mais para frente, mas assim, eu não sei se pelo fato do músico, da maioria isso está muito na cultura brasileira, né? Pelo fato do músico ser meio que tratado como um artista, ou assumir um compromisso raso com a igreja de meramente ir lá tocar no domingo e depois da semana o cara vive do jeito que quer, é muito triste você ver o tanto de péssimo testemunho que nomes aí da música gospel e também dentro da realidade das igrejas, como esses mau testemunhos vêm dos músicos. É incrível. Eu estava conversando com o Júnior aí na semana, né? De longa data, é lamentável que eu vou dizer, mas assim, a maioria dos músicos que eu conheço, a maioria, né? São músicos que dão mau testemunho, que saem com todas as meninas da igreja, fazem coisas que não devem, vivem uma vida dupla, né? Na igreja é uma coisa, lá fora é outra, e assim, à vista de todo mundo. O testemunho cristão ainda deveria ser, pelo menos para nós que somos ditos cristãos, nós deveríamos considerar esse testemunho ainda como uma ferramenta muito poderosa, até mesmo do que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Nós temos um versículo, se eu não me engano é Mateus 5,16, que eu não tinha combinado com o Júnior, que me veio à cabeça agora, que fala que sobre a nossa conduta deve ser de tal forma que as nossas obras façam os outros glorificarem a Deus. Então, quando eu vejo o que muita gente está lá no culto, né, muitos músicos, e até músicos que são na mídia aí, famosos, né, eles cantam uma coisa e fazem outra, alguma coisa não está fazendo sentido. Né? Parece que o evangelho para alguns é uma coisa superficial, e também parece que não importa muito se o músico está vivendo ou não. O que importa é que ele serve para cantar, para entreter as pessoas, e isto
cai numa grande hipocrisia que nós temos nos nossos dias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um caso que aconteceu com um certo cantor aí, que um tempo atrás fez um show, e ele falou, eu sou acima da média, e não sei o quê, né? E há muito tempo nós criticávamos as coisas que esse cara cantava, né? Até uma música bem herética aí que ele fez. E quando a gente fazia uma crítica, mas era uma crítica não à pessoa, ao que ele estava falando, né? Vinham aquela chuva de defensores no Facebook, nas mídias, mas pelo menos ele está lá ganhando almas, e você está fazendo o quê? Isto é uma aberração teológica tão grande, tão absurda, que aí é que me faz entender exatamente, mas exatamente, porque a igreja aqui no Brasil ela é o que é. Primeiro, não se tem o crivo bíblico, né? As pessoas atribuem ao cara a salvação daquelas almas, né? Olha o tamanho do absurdo, né? E já que ele está fazendo isso, tudo bem ele falar e fazer o que ele quiser. É praticamente igual a alguns certos políticos que nós vimos aqui. Ele rouba, mas faz. É basicamente isso. Só que diante do reino de Deus, me digam vocês, sejam honestos. Vocês realmente acham que Deus se agrada de uma coisa dessa? Porque uma coisa é o que o Marcos está dizendo, uma coisa é o que o Júnior está falando, mas e Deus? Porque diante dele nós estamos ali desnudos. Vocês realmente acreditam que Deus se agrada de uma patifaria dessa? Não há condições de se viver uma vida dupla. Uma coisa que muitos de nós não entendemos ainda é que nós vivemos o evangelho uma vida. Então, eu não tenho uma vida no trabalho, eu não tenho uma vida na igreja, eu não tenho uma vida fora da igreja. Eu tenho uma vida. E esta uma vida, ela é reflexo daquilo que tem mais influência sobre mim. O que me leva a crer que esses músicos que dão os péssimos testemunhos que eu estava falando aqui, não vivem o evangelho. E aí é que vem a grande questão. São músicos. Infelizmente, não são músicos cristãos. Porque o músico cristão, ele sabe quem ele é, sabe que é um pecador perdoado, e ainda que venha a cometer falhas, ele busca o arrependimento, busca diante de Deus ali fazer o melhor para ele, mas de fato para Deus, e ele caminha com um certo nível de inconformismo. Olha, eu errei, mas eu não quero mais errar. Eu vou me esforçar em dar um bom testemunho. Eu quero viver o que eu canto. Né? Eu não quero ser um hipócrita de chegar no momento do culto e falar coisas, ministrar coisas que não fazem sentido. Então, viver o que se canta deveria ser uma premissa básica para alguém que se diz músico cristão. Viver Marco, o que se o toca, Paulo, né? Pode desculpa, o falar. Marco fez uma pergunta aqui bem interessante. Ó. Tem alguns Ah. louvores que cantávamos, né, cantamos há muito tempo, e só agora Uhum. percebi o erro. O erro, devo parar de louvar aquele louvor específico? Claro, claro que sim. Assim, ó, isso é muito bom, o Paulo, né? Você que mandou essa pergunta. Isso é excelente pelo fato de, se você percebeu que aquilo lá não tinha muito sentido, é sinal que o próprio Deus está realmente abrindo seu entendimento para uma coisa muito mais cristocêntrica. Então, obviamente, pare de cantar esses hinos que não agregam absolutamente nada, né? E, por gentileza, se esforcem em realmente cantar esses louvores que sejam bíblicos, né? Faça isso que você vai ver, inclusive, o quanto vai ser um momento abençoador para a tua comunidade local. Você vai perceber. Acho que faz todo sentido. Beleza? Ó, tem uma outra aqui também, ó. E quando Bom, alguém pode pede mandar. para quando alguém pede, né, para tocar, fico Uhum. constrangido de ficar falando toda vez. O que fazer? O Paulo também que mandou aí. Paulo também que mandou, quando alguém pede É, para tocar um hino que não seja. Olha, o Paulo, eu fica acho que, constrangido. sim, eu entendo a tua posição, mas eu digo assim, entre fazer algo cristocêntrico e agradar as pessoas, eu espero muito que você decida por fazer algo cristocêntrico, né? Existem N formas para você dar uma resposta amorosa para uma pessoa, né? Olha, já me aconteceu isso, né? Embora eu não seja um ministro de louvor, eu toco bateria, mas já chegaram para mim assim, olha, Marcos, será que dá para tocar tal música, né? Aí olha, você não me leve a mal, é que assim, essa música ela tem um problema doutrinário e depois eu posso te explicar. Então, Ótimo. essa é a resposta que geralmente eu dou, né? Quando acontece isso comigo, eu falo a verdade. Olha, o ponto é esse. E a pessoa, ela vai pelo menos ficar antenada e depois você vai chegar para ela e vai explicar: olha, esse louvor aqui. Aí você tem que ter paciência para isso mesmo, isso é normal. Chegar e falar: olha, o louvor tem como um único objetivo glorificar o nome de Cristo. Se a gente ler essa letra,
não faz sentido. Então é por isso que a gente está mudando, né? Aquela coisa amável. Nós não temos que dar respostas ríspidas, mas traz essa pessoa para perto, explica, ensina, aproveite para mostrar para ela que há uma seriedade na igreja. Imagine você, quantas e quantas pessoas não vão ouvir essa resposta que você vai dar? Porque se chega em um lugar, olha, eu queria tal música para agradar o povo, o cara vai lá e canta, não importa, né? O objetivo do culto não é exaltar a glória de Cristo, deveria ser esse. E é por isso que nós temos que ser amáveis, explicar e ensinar. Eu sei o desafio que é mudar uma cultura, é muito grande, mas eu falo para você, o Paulo, pelo menos você está sendo coerente com aquilo que Deus realmente entregou nas suas mãos como responsabilidade. Então faça isso. Você vai ver bons resultados sim, em nome de Jesus. Beleza? Mais alguma pergunta aí? O Lenilson está perguntando: altar ou púlpito? A Eu não forma entendi correta de essa se pergunta. falar. A forma correta hoje, a pessoa deve chamar a parte alta de altar, como era antigamente no Antigo Testamento, ou apenas púlpito? É. Olha, para mim é apenas púlpito, porque justamente não estamos no Antigo Testamento, mas me diga, não sei, talvez esse também é um ponto que eu acho bem interessante. As pessoas costumam ver a realidade da igreja a partir de suas comunidades locais, ok? Eu não, esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, Lenilson. Lenilson. Lenilson, pense comigo. Quantas e quantas igrejas não se tem esse palco que as pessoas gostam de chamar de altar ou de púlpito, que no meu ponto de vista é púlpito porque, né, não é um altar santo ali em si mesmo. Tem igrejas que não têm isso. Né? Talvez as igrejas maiores, com certeza vão ter, mas essa glamorização de aquilo ali é o altar, não se pisa no altar, cara, esquece. A igreja, ela nunca foi o templo em si mesmo. A igreja, ela tem o lugar físico, mas a igreja é o ajuntamento de pessoas. Nessa lógica, me diga, por exemplo, a igreja primitiva, quando os apóstolos se reuniam escondidos numa caverna, alguma coisa assim, ou numa praça, debaixo de uma árvore, onde era o altar? Aonde era o altar? Não tinha altar. Então, o que se preza ali no púlpito é você ter a profunda consciência que você está ali não mais falando de você, falando de Cristo. Esse é o raciocínio. E não o púlpito em si mesmo, o lugar mais alto em si mesmo. Nossa, aqui é o lugar, aqui é terra santa. Eu já escutei essas coisas, por isso que eu estou dizendo isso. É púlpito, meramente púlpito, e pense nessas realidades das igrejas. Vou te dar um exemplo, talvez é importante a gente sair do nosso mundinho, né? Igrejas na África, eu mesmo sou um cara que apoia missões na África, tem igrejas que não tem nem banco para se sentar, se senta no chão. Você acha que lá eles estão preocupados se é púlpito ou altar, ou se eles estão preocupados em ouvir a mensagem do Evangelho, em glorificar a Deus de verdade? Ali a preocupação é, ou talvez, eu acho que um dos malefícios das estruturas que as igrejas promovem hoje é esse tipo de pergunta, não criticando o Lenilson, que pode ser uma pergunta sincera, mas perder tempo com coisas que são desse tamanho, sendo que o mais importante, que é a pregação do evangelho também no louvor, é deixado de lado. Né? Mas eu espero que eu tenha respondido, e não estou ofendido com a pergunta, evidentemente, mas Sim. acho pertinente a gente comentar essas coisas aqui, até para esclarecer a dúvida de outros aí. Né? Ainda da linha que você estava falando, o Carlos Uhum. Barros aqui, como identificar um louvor herético? É muito simples, Carlos. O louvor herético é aquele que contradiz a Bíblia. Meramente isso. O que vai te dar trabalho é você conhecer a Bíblia, tá? Para que você tenha a habilidade de criticar aquilo. Então vamos lá. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Você vai ler um louvor lá e aí você vai ver um louvor que não aponta para Jesus. Isso daí é uma coisa que você tem que cantar na tua igreja? Eu concordo, eu entendo que dá trabalho você olhar essas coisas. Mas assim, me digam, como é que nós cristãos não conseguimos ter o discernimento de identificar um louvor se ele é herético ou não? Né? De novo, eu insisto, aqui não se trata de um teólogo falando, assim, sou teólogo, pastor, mas assim, isso que eu estou dizendo não se aplica só a teólogos. Como é que um cristão não conhece a fé que ele diz que professa? Porque conhecer a Deus é ler a Bíblia. E você vai ter lá, né, no livro de Atos, por exemplo, os irmãos da igreja de Bereia, quando os próprios apóstolos de Cristo iam pregar, eles ouviam e iam na Bíblia para ver, deixa eu ver se o que esse cara está falando está escrito. E eles eram cristãos membros da igreja, não eram cristãos
pastores, doutores em teologia, naquela época nem tinha isso. Eram meramente pessoas que faziam parte da igreja e que ouviam alguém pregando e ia lá e buscava na palavra para ver se aquilo tinha sentido. Por que nós não fazemos isso? Essa é a grande questão. É porque, de novo, a nossa fé está extremamente idiotada nesses últimos tempos. Nós formamos a opinião com base no que os outros estão falando. Por quê? Porque ler a Bíblia dá trabalho. Uma vez eu vi uma pesquisa, faz um bom tempo, já preciso até atualizar esses dados. Tá? Não levem ele como tácito agora, mas era uma pesquisa assim que, se eu não me engano, acho que era 97% dos cristãos do mundo sequer leram a Bíblia completa uma vez na vida. Olha isso. E é por isso que essas grandes heresias são cantadas nas músicas. E sabe o que é pior? Tem gente que gosta e consome isso. Isso é muito duro, né? E se esquecem de que se dizem cristãos, porque se são de verdade, tudo isso está sendo feito diante de Cristo. E aí é que a coisa fica séria. Eu não consigo entender, meu amigo, né, o irmão que perguntou aqui, Carlos, né? Se não me engano. Foi isso? O nome dele? Sinceramente, o querido Carlos, eu não consigo entender como as pessoas cantam qualquer coisa para agradar na igreja, mas fazem essas coisas, essas aberrações diante de Deus. Eu não consigo entender isso. Então, o nosso problema ele é muito sério. Por quê? Porque o povo da igreja não estuda a Bíblia. Eu digo para você, identificar uma música herética é algo simples. É só você ver o objeto da adoração da música. Se a música está falando que você é muito precioso, que você é lindo e maravilhoso, isso não deve ser cantado numa igreja porque, primeiro, é mentira, e segundo, porque não é Jesus Cristo o alvo do elogio. Louvor, a palavra louvor, na etimologia da palavra, o significado dela, significa exaltação, elogio. Se Jesus não é o centro disso, não deve ser cantado, é simples assim, ok? A última pergunta para você dar continuidade, a gente vai ficar só respondendo perguntas aqui. O Nelson, ele está perguntando assim, ó, qual a sua opinião sobre o nível de conhecimento técnico dos músicos que atuam nas igrejas? Tá, eu vou responder, Nelson, já falando o terceiro ponto, porque o terceiro ponto que eu ia falar aqui era isso, era que os músicos têm que se dedicar ao desenvolvimento técnico, da parte técnica da música, tá? Aí a pergunta, qual é a minha opinião sobre o nível técnico? Olha, dentro da igreja, hoje eu acho que a igreja tem mais músicos técnicos do que já teve no passado. Mas ainda se tem uma cultura muito forte daquela coisa assim, olha, o que eu sei tá bom para Deus, né? Então o cara aprende lá 3 notinhas, aprende lá um paradido ou alguma coisa e acha que não, o que eu sei tá bom para Deus. Não investe, ainda mais hoje que com o advento da internet, né, a gente consegue, se eu jogar aqui no Google, aqui você vai jogar qualquer nome de guitarrista famoso, aulas básicas de guitarra, aulas básicas de baixo, você vai encontrar algum material mínimo que for para você conhecer, estudar, se aprimorar, né? Isso para mim reflete uma coisa muito séria, a falta de dedicação dos músicos. De fato, muitos eles acreditam que realmente é assim. Eu quero tocar para Deus, mas eu vou tocar do jeito que eu posso. Uma coisa é você estar andando e caminhando em direção a um aperfeiçoamento técnico. Todos nós passamos por isso. Mas você simplesmente ou meramente se conformar com isso é muito incoerente. Primeiro, por quê? Porque se Deus deu um dom a você em relação a isso, e se você sente que você quer servir a Deus, por que você não faz isso com o melhor que você pode? Porque essa é a questão lógica. Então, por exemplo, eu mesmo fiquei 4 anos num seminário para poder conhecer um pouco mais a Bíblia, né? E os estudos não pararam no seminário, né? Se engana quem acha que vai para o seminário, estuda 4 anos e vai para frente e nunca mais se estuda. Não, os estudos são contínuos, né? E aí eu coloco as coisas eu faço uma comparação, eu procuro fazer a comparação no que diz respeito a questões profissionais, tá? Então, por exemplo, de repente o cara não trabalha com música, né? Que no meu caso, eu não trabalho com música, eu sou contador. Para eu ter o cargo que eu tenho, para trabalhar da forma que eu trabalho, eu tive que fazer o bacharelado em ciências contábeis, eu fiz 3 MBAs, não é simples. Eu tive que estudar muito para conseguir alçar o nível que eu tenho. Muito bem. Será que para servir ao Senhor, esse tipo de esforço não é válido? O Senhor, para eu servir o Senhor com mais eficiência, eu não devo fazer um esforço, ainda que não seja igual, mas da mesma forma que eu me dedico para o meu trabalho, será que eu não posso me dedicar um pouco para que eu aprimore a minha parte técnica? Né? Então,
Isso também eu considero uma grande incoerência. Eu conheço muita gente que fala isso, eu quero cantar, eu quero louvar, mas eu não quero fazer uma aula de canto para parar de ser desafinado, eu não quero aprender a tocar melhor porque eu estou dando trave toda hora. Não, a pessoa só quer ir lá e ele faz do culto o seu momento de aprendizado. É importante estar servindo, mas a lição de casa tem que ser feita. A lição de casa tem que ser feita. Uma coisa que é bem relacionada à área, parte técnica, né, dos músicos, né? Que é uma coisa que eu já vi muitas e muitas vezes. Eu tinha problemas com isso quando eu participava mais ativamente no louvor, né? Como eu fui ordenado pastor há alguns bons anos, então eu fiquei mais na questão da pregação, tudo, então eu saí um pouquinho do ambiente de louvor. Mas na época que eu era mais músico do que, né, eu estava muito ativo no Ministério de Louvor, era bem interessante. A gente marcava ensaio. Aí os benditos queriam tirar a música no ensaio. A música não se tira no ensaio. Você chega no ensaio com a bendita da música pronta. Você tira a música na tua casa, né? Você tira a música em qualquer lugar. No ensaio é para chegar, vamos lá, gente, um, dois, três, valendo. Todo mundo tocando com a música pronta. É questão de ser óbvio isso. Então, isso é uma das coisas que a gente mais vi na vida. Eu vou te dar um exemplo. Já vi e cansei de ver gente tirando música na hora do culto. Vamos cantar tal música. Só o cara sabe a música, aí você vai atrás como você consegue. Não, agora isso. Imagina que lindo. Assim, parte técnica ficou horrível. Mas é esse o tipo de empenho que o Senhor Jesus mereceria de nós? Que essa é a grande questão. Então eu entendo que não, né? Entendo que não é assim que se deve tratar. E acredito que uma vida cristã de coerência tem tudo a ver com isso. A pessoa ela quer servir a Deus cantando, ok. Quer servir a Deus tocando, sirva. Mas se aperfeiçoe. Eu conheço muita gente. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 16 anos de idade, estava numa outra igreja. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um par de baquetas, nem para comprar um par de baquetas, né? E que na época custava R$ 8, sei lá, né? Um amigo, que hoje é pastor também, chegou em mim e falou: Marcão, você está se esforçando, eu vou pagar aula de música para você. Ele pagou para mim 6 aulas, 6 meses de música com um músico que era muito bom. E te pergunto, você acha que eu faltei em alguma aula? Você acha que eu pegava a aula, quando eu ia lá, anotava tudo? Você acha que eu chegava na aula para treinar? Eu chegava na aula treinado. Sabe por quê? Porque alguém estava pagando aquilo. Sabe por quê? Porque eu desejava melhorar. Eu estava ali empenhado. E nesses 6 meses, Deus foi tão misericordioso comigo que na época eu consegui o endorser para ter baquetas. Então eu já não precisava comprar mais. Eu estava ganhando baquetas. E consegui ter recursos para estudar com pessoas muito melhores do que aquele meu primeiro professor, não desmerecendo ele, mas, por exemplo, eu fiz aula há muito tempo com o China de Castro, que hoje ele toca lá no Livres, com o Juliano Sum. Fiz muito tempo de aula com ele. Mas por quê? Porque eu percebi que quanto mais eu me engajava, quanto mais eu buscava aprender, e detalhe, eu estou falando de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Nessa época, não se tinha o advento da internet. Nessa época, eu tinha que ir lá na galeria do Rock, né, 25 lá na galeria da 25, e comprar fita cassete de videoaula para assistir Danny Chambers, para assistir Jerry Echo, que são grandes bateristas. Hoje, você, com um celular na mão, consegue fazer um exercício de coordenação motora. Né? Na minha época era mais difícil. Sobrevivi, não tive problemas. Então, quando eu vejo o pessoal. Acho que a internet do pastor Marcos deu uma caída aqui, mas daqui a pouco ele volta, Voltou eu? pessoal. Voltou, Oi, voltou voltou. aí? Voltou. Beleza. Até que parte ficou? Vocês me ouviram aí? Não, eu estava que na parte da galeria de rock, aí que eu comprava as fitas, né? Daí cortou. Beleza. Isso. Então, assim, quando eu vejo hoje essa molecada dizendo o seguinte: eu não consigo estudar, eu não sei o que eu faço, sinceramente eu dou risada, porque a desculpa é mais forte do que o foco. Isso é simples assim. Ó, Beleza? só aproveitando o que você está falando aí, quando eu um dia eu estava na casa de um colega meu e ele já tinha começado a tocar teclado, né? E Certo. aí eu peguei, olhei aquilo, achei aquilo tão bonito, né? Falei, meu Deus, eu queria aprender a tocar isso, né? Ixi, Aí eu travou fui para lá mim brincando. aqui. Travou aí? Tá me ouvindo? Agora voltou.
Ah, tá. Tô te ouvindo. Eu queria aprender também a Tá. tocar teclado, só que eu, né, não tinha condições na época, muito tempo atrás. Só que enquanto eu estava brincando lá com o teclado do meu Uhum. amigo, né, o pai dele, né, estava na porta assim, e olhou aquela cena e falou assim: Você quer aprender a tocar teclado? Eu falei, querer eu quero, mas eu não tenho condições, né? Ele falou: Não, eu pago para você. Fui aprender a tocar teclado junto com o filho dele, que já fazia 6 meses, né, que estava tocando. Só que assim, eu cheguei na sala de aula, eu já queria Uhum. prestar atenção em tudo, que nem você mesmo disse aí. O que aconteceu? Eu tive uma aula e a escola entrou em férias, Uhum. de férias. O que aconteceu? É, Faz parte, faz parte. a desculpa de muitos ali, a minha desculpa poderia ser assim: eu não tenho um teclado, não tenho como aprender a tocar. Não tinha teclado em casa. O que foi que eu fiz na hora, nessa época? Eu peguei a partitura, né, que a professora tinha dado, eu lembro, né, eu coloquei na cozinha, tinha uma mesa de mármore, eu colocava assim, a partitura, o caderno aberto em cima assim, e imaginava o teclado, ou a mesa de mármore fria, que era o teclado. E eu imaginando aquilo, começava a tocar, a Legal. ensaiar o que a professora tinha dado, né. Bom, em resumo, quando chegou na escola, voltou, né, Sim. de férias, o normal, digamos assim, de uma aula de teclado é o aluno passar uma, duas músicas e olha lá, né? Eu passava quatro, cinco músicas no dia. Quando a professora vinha, a professora Adriana, que mora em Piracicaba, inclusive, ela falou assim, Júnior, vamos treinar essa música para semana que vem? Eu falei, não, mas eu já sei tocar, mas como você sabe tocar? Eu não passei nada para você, os acordes novos, eu pesquisei. E foi assim, eu fui o primeiro aluno a passar todas as Uhum. músicas daquele estágio em 4 aulas. Coisa que o meu colega já fazia 6 meses que estava fazendo e não Legal. tinha, não tinha acabado ainda. Então, assim, quando a pessoa quer realmente aprender algo, ele se esforça, não tem desculpa, né? Sim. Ó, antes Não tem do desculpa. segmento aqui, ó, o Bruno, eu deixei Beleza. até marcado aqui, o Hum. Bruno, ele perguntou assim, ó, é Aham. certo a nomenclatura de levita aos músicos que tocam nos cultos? Eu acredito que não há mais levitas, mas gostaria de perguntar ao pastor. Obrigado desde já. Valeu. Cara, olha, quando eu fiz a chamada aqui da live, eu já falei, ó, vocês não são levitas, né? Essa história do levita, mano, isso aí é o seguinte, cara, não existem mais levitas hoje, né? Primeiro que os levitas eram os filhos de Levi, que era uma das tribos de Israel, né? E, bom, todos nós somos herdeiros de Israel, certo? Mas ninguém consegue definir agora quem é da descendência de Levi. Porém, isso é uma glamorização da coisa, tá? Parece que tem um pouco de ostentação, né? Na hora que a pessoa fala, eu sou levita fulano, levita brasa de fogo, né? O levita, eu piso aqui, o inferno treme, as conversas fiadas. O mais tenso de tudo é que assim, os levitas no, é, que- os levitas no Antigo Testamento, eles faziam todo o ofício de manutenção do templo. Então eles tinham que cuidar da estrutura, eles tinham que limpar as ofertas, eles colocavam a massa. Não é que nem hoje em dia que o cara toca violão na igreja e acaba o culto, o cara não tem a moral de pôr uma cadeira no lugar, por exemplo. Entendeu? Então não existe, é errado usar esse termo. Escrevi um artigo lá, se vocês depois quiserem ir lá no www Evangelho Negociável, com acento mesmo. Vocês podem procurar lá. Existem levitas atuais, já escrevi um texto sobre isso. Não existe, tá? E, inclusive, o Júnior separou um videozinho aí do É Tinico, né? verdade. Que Deixa eu fala, né? O colocar. Tinico Não, tirando sarro aí dessa tio Nico é questão dos demais. levitas, né? Vamos lá, vamos Bota assistir esse, o esse tio Nico, né? A vídeo. gente chama, é o reverendo Augusto Nicodemos, né? Exato, uma forma carinhosa, né? Vamos assistir aqui. Isso, Quem exatamente. fazia todo o trabalho mais difícil eram os levitas, né? Os levitas é que desembuchavam, tiravam a parte que era para assar, a parte que era para levar para fora. Depois o levita vinha e limpava o altar, e limpava o sangue, né? Pegava a carneirada e conduzia para fora para ser morta no dia seguinte. E quando tinha tempo, o levita tocava, né? Então eu fico assim impressionado com o fato de que na igreja hoje
O cara sabe cantar um pouquinho e sabe tocar violão, é levita. Se é levita, então tem que deixar ele limpar a igreja, botar para fora os cachorros, dar chupeta na boca do menino quando está chorando. Fazer todo o trabalho, porque é isso que o levita fazia. Desculpa o parágrafo, eu não resisti. Vamos continuar aqui. Bom. Melhor vídeo do mundo esse, cara. Esse é do Tunico, é o melhor vídeo do mundo. Então, mas não tem razão? Me diga, por exemplo, pô, o cara chega lá, eu sou levita. É que nem eu pergunto, né? O rapaz aí que fez essa pergunta, eu sei que foi uma pergunta séria e sincera, mas você pode me dizer tanto quanto eu vou te dizer aqui. Você já viu alguém que se diz levita lavar um banheiro de igreja, por exemplo? Né? Você já viu alguém que, assim, eu não estou dizendo, tô falando desses levitas de igreja mesmo, assim, que são aqueles que gostam dessa né, do nome, do título, né, tal. Você já viu esses caras fazendo isso? É o que eu digo. Então, assim, o termo levita não existe para ser usado hoje, não faz sentido. Semana que vem, como é uma pergunta muito cíclica, né? Vira e mexe a gente recebe e-mail, pergunta, olha, tal, o que nem aconteceu aqui agora. Lá no canal do Evangelho Negociável também a gente vai fazer eu fiz tem uma playlist lá que a gente está começando, né? Que chama Evangelho Negociável Responde. E eu vou responder com um pouco mais de argumentos bíblicos, né? A questão dos levitas. É o primeiro vídeo que vai sair. E aí vocês já ficam com uma indicação. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta aí, não? Não, o pessoal tá dando risada até agora. Mas, cara, é que o vídeo do Tio Nico realmente é muito bom, né? Enfim, faz todo sentido, né? Beleza? Sim. Então vamos lá. O próximo ponto aqui que eu quero falar, que já é o penúltimo ponto, tá? Então a gente vai conversando tudo, é a seguinte. Uma das posturas que eu recomendo para os músicos cristãos é que se envolva integralmente com a sua igreja local. Quando eu digo se envolver, eu estou dizendo que claro que você pode tocar e servir tocando, e que isso pode até te tomar um tempo, mas faça algo mais. Pergunte, né, se você pode, que nem, se você quer ver uma coisa que eu acho bem, muito claro, que nem, eu conheço muitos músicos que acham que pelo fato de ir para a igreja, que eles não podem ofertar na igreja. Não, já faço, a minha doação é meu tempo. É o tempo de todos. Às vezes a igreja, como uma igreja é um local estabelecido, ela tem as suas despesas, né? E aqui eu não estou pregando, leilão. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que chegar lá e dar até a tua roupa na igreja. Não. Mas o envolvimento gera isso. Se você se envolve com qualquer projeto que você faz parte, seja lá o percentual disso, que seja 10, 20 reais, se envolva com a sua igreja. Pergunte ao pastor da sua igreja se, além da música, você pode ser útil em alguma coisa. Pastor, precisa, sei lá, de alguém que dê aula para uma escola bíblica inicial, precisa de gente que possa levar comida para as pessoas. Faça algo além daquela questão da música, né? Saia da caixinha, é isso que eu quero tentar dizer. O envolvimento local na igreja é o que mostra, de fato, que nós somos igreja. Você acolhe uma comunidade de fé que você deseja caminhar naquele lugar, que é um lugar de pessoas imperfeitas, como qualquer igreja que mas faça algo além daquilo que você está confortável, porque o que é servir, se não é participar desse tipo de desconforto? Os relacionamentos, os atritos que acontecem na igreja, são parte da caminhada cristã que são necessárias para o nosso caráter ser estruturado. Então, eu vejo assim que, por vezes, os músicos eles entendem dessa forma. Não, meu envolvimento com tal igreja é ir lá, eu toco e vou embora e não sei nem o que está acontecendo. Você pode abençoar uma pessoa que está naquele lugar. Você já, que nem, por exemplo, nesse período aqui estamos aí atravessando a pandemia, e algumas igrejas, alguns lugares já conseguiram ter o culto presencial novamente. Então, você vai até lá, aquela igreja, na igreja onde você vai, você canta. Você já parou para perguntar se algum outro irmão que vai na sua igreja, se ele tem o que comer nesse período aqui que nós estamos de isolamento, se ele precisa de um saco de arroz, porque se um saco de arroz te fizer tanta falta financeiramente, que mundo que nós vivemos? Né? Você já perguntou se além do arroz ele tem um feijão? Você já saiu da sua redoma de levita que você acha que de músico que você acha que para fazer algo além de cantar e servir? Porque quando eu falei lá num tópico sobre viver o que canta, tem a ver com servir também. Me diga o que é que Jesus veio fazer aqui, se não foi servir. Ele salvou as pessoas, evidentemente, ele veio morrer para que fôssemos salvos, mas olha o ministério de Jesus, não era um ministério de serviço, um ministério que lavava o pé das pessoas.
um ministério que pregava para multidões, mas não deixava ela ir embora com fome. Veja se faz sentido. Então, quando eu digo que o músico ele precisa se envolver, ele precisa ser que músico? Ele precisa ser cristão. E quando ele diz o seguinte, eu sou um músico cristão, no contexto correto, a palavra cristão deveria estar acima do músico. Porque, essencialmente, ele ser um cristão, ele é um servo. Então, você não está ali para ser servido, você não é, o dono, né? Você não é a última Coca-Cola do deserto, você é alguém que está servindo a uma comunidade local e que pensa, talvez, que por tocar isto em si mesmo já é o servir, faz parte, mas não é tudo. Existem muitas e muitas e muitas outras formas de você servir. Então, eu recomendo que você, de fato, músico cristão, que você, por favor, se envolva com a sua igreja local. Faça algo, além de tocar, faça algo com as pessoas que estão próximas de você, porque isso vai ser uma bênção para o reino de Deus e para você também. Né? Se dê a chance de viver isso, que você vai estar bem. O Beleza? Marco, o Carlos Silva, ele Oi. tinha comentado algo aqui, eu achei bem interessante, uma pergunta, na verdade, né? Ele falou assim, né? Se o Uhum. sujeito não parou para estudar a música, será que tirou ao menos um tempo para se preparar espiritualmente? Com certeza não. Com certeza não. O nome dele, como é? Carlos, né? O nome Carlos, do irmão comentou isso, isso? Carlos. isso. Então, com certeza, cara, irmão, cara, sua pergunta ela é coerente e faz todo sentido. Muito claramente, se o cara não consegue tirar uma música de 5 minutos, quem dirá orar 5 minutos? Quem dirá ler a Bíblia por 5 minutos? Né? Isso é bem reflexo mesmo de uma vida espiritual negligenciada, porque é justamente isso. A pessoa que ela tem uma vida espiritual viva, né? Ela naturalmente, ela vai buscar fazer as coisas no serviço cristão com mais eficiência. É natural isso. Isso não é algo forçado e não é algo delimitado, né? Então, o cara que entendeu, que ele leu a Bíblia e falou: Meu Deus do céu, Jesus, eu ia para o inferno e aquela obra da cruz ela me tirou do inferno, e eu vivo então agora por isso, é o Senhor que me mantém em pé. O cara que entende isso, ele não vai cuidar daquilo que ele está fazendo na igreja de qualquer forma. Isso é um fato, né? Então, de fato, isso que o irmão Carlos aí colocou é verdadeiro. Né? Se o cara não consegue tirar uma música, quem dirá cuidar da vida espiritual? Isso esbarra naquele ponto que eu falei, de se pregar, né? De se viver o que se canta, né? Uhum. Que é um desafio para todos nós, evidentemente, porque nenhum de nós aqui é perfeito. Mas, gente, não é fácil. Não é Viu, fácil. Marco? Nada Eu fácil. gostaria até de Oi. comentar, nós tínhamos comentado, né, anteriormente, em relação Sim. àqueles músicos que eles acham assim, que ele não está indo para um culto, né? Ele está ali para fazer um show. Está ali, né? Está lá com seu gelzinho na cabeça, sua melhor roupa. Porém, também quando Isso. acaba o louvor, ninguém acha ele na igreja, né? Mas tudo bem. Sim, sim, Então, sim. assim, muitos músicos, não estou falando todos, mas muitos músicos, eles simplesmente vão lá para fazer um show, né? E eles não conseguem entender que se é para estar todo mundo em comunhão, né? Estamos aí Uhum, para fazer uhum. um louvor, adorar a Deus em comunhão. Não é algo Sim, que ele ali, a estrela ali não é ele, né? Só sim, que assim, sim. é bem difícil você encontrar um ministro de louvor, quem quer que seja, que antes de começar, por exemplo, o culto, ele pergunte, né, para as pessoas que estão ali também esperando começar o louvor, né, tudo mais, se o som, por exemplo, está alto. Se Uhum. aquele som que está ali está agredindo, né, o ouvido das pessoas, quem nunca chegou um pouco depois assim da reunião, né, e teve que sentar do lado daquela bendita caixa, assim, ó, que o seu ouvido fica a Sim. reunião toda e quando você vai dormir fica o você não aguenta. Então assim, pelo menos, gente, pergunta, ministro de louvor, eu falo diretamente para você, antes de começar o culto, pergunta, dá uma andada no meio da igreja, vê se o som não está muito alto, pergunta para o pessoal, porque ninguém merece. Ninguém Não, uma merece isso. coisa Então, assim, que eu até marquei de falar e esqueci de falar, voltando um pouquinho na questão do músico se desenvolver tecnicamente. Né? Eu, como baterista, eu já passei muito por isso. Às vezes chegava um baterista novo na igreja e tal, né? Aí o cara, ele era tão limitado tecnicamente que ele via a música via seu instrumento, né?
Então o cara começava o louvor, você só escuta a bateria, velho. Não escuta mais nada. E isso, tô dando um exemplo porque eu sou baterista, mas eu já vi tecladista fazendo isso. O cara vira o volume pro último. O cara acha que a música é só ele, sendo que ele é uma peça, né, de um quebra-cabeça ali, né? Ele tem que saber o seu Exato. papel na música. Uma das coisas que eu percebi que eu trabalhei muito na minha vida era essa dinâmica musical, a dinâmica de banda. Uma coisa é você começar uma música, você vir mais forte. Cara, entrou a voz, todo mundo pro chão. Todo mundo, porque o que tem que sair é a mensagem, né? Olha, eu posso contar nos meus dedos aqui da minha mão direita os bateristas que eu conheço é, que pensam desse jeito, cara. Que eu não. A maioria que eu conheço, os caras chegam lá, põem os pratos e tal. Às vezes o cara vai para um culto, assim, cada um tem um estilo, né? Eu também toco o double bass e tal. O cara chega num culto onde vai tocar assim, mais músicas de adoração, leva um double bass, faz umas viradas fora de hora, falta de bom senso, né? Eu conheci um guitarrista, pior que o cara é bom, mas quando ele ia pro culto, velho, ele ficava solando do começo ao fim. Ele parece que ele estava disputando atenção com a mensagem. Isso eu acho errado. O músico de igreja, ele tem que entender que, inclusive na parte que lhe cabe, vou te dar um exemplo do meu caso, baterista. Eu, como baterista, eu tenho que preservar a mensagem. Qual é a mensagem? É o que vai ser cantado. E isso implica de eu tocar mais baixo quando uma voz estiver cantando, de eu ter uma sensibilidade, como eu faço parte, eu toco um instrumento de base da coisa, eu não vou fazer uma virada que só eu entendo, né, aquelas viradas, né, 17/3, que só eu vou entender. Então são coisas que os músicos, né, alguns precisam entender, e quando você está num ambiente de igreja, o que deve ser preservado? O que eu digo assim, ó, eu já, depois de muitos anos estudando, né, eu já dei aulas de bateria também, e alguns alunos, né, eles tinham a intenção de virarem músicos de estúdio. Eu acho interessante isso. E aí você vira o sideman, que é aquele músico que é pago para tocar o que os outros estão mandando você tocar, e não a tua visão da música. Se você não tiver a dinâmica da banda bem clara na sua cabeça, na parte técnica, você não consegue ganhar dinheiro com isso. Então, eu digo por mim, que nem eu não sou sou um baterista famoso, mas teve uma época, velho, que eu fiquei aí uns 8 meses gravando CD e ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque eu entendi o que eu tinha que fazer. O cara chegava para mim aqui, ó, você vai fazer uma virada na música aqui de 4 minutos. A virada ela vai ser aqui, ó, do refrão aqui, uma ponte para dentro do último verso para dentro do refrão. E quando você for fazer a volta pro verso, você não faz virada não. Você só dá um ataque de leve. O cara me falando o que eu tinha que fazer. Sabe o que eu fazia? Eu anotava e executava exatamente o que o cara estava falando. E eu gravei vários e vários serviços para essa pessoa, porque eu fazia o que o cara estava pedindo, né? E isso envolve a sua capacidade de tocar no tempo, de entender o volume da bateria como um todo, que é um instrumento acústico, né? Então, a força que você dá é assim, ela vai reverberar, né, em relação ao ambiente que você está. Então, você tem que entender que você está tocando ali, você está perto, mas você tem que ter um pouco de. Eu, geralmente, quando eu ia numa igreja tocar, eu pedia para algum amigo sentar na bateria para ele tocar, para eu ouvir o som de longe, para eu entender o volume que eu tinha que dar ali. Falei, bom, aqui eu tenho que ser um pouco mais forte, aqui eu tenho que ser mais leve, para você ter essa dinâmica, né? Mas que é muito engraçado. Eu tinha um cara, uma vez umas coisas que acontecem. O cara foi tocar no. Ele tocou algum tempo até no Renascer Praise, esse cara. Então ele achava que ele era, nossa, o maestro, né? E aí ele chegava na mesa de som e falava para os caras assim: ó, não, eu tenho que sobressair, eu que tenho que sobressair. Quer dizer, quando eu vejo isso, eu vejo que as pessoas não estão com verdadeiro foco sobre conhecer ou servir ao Senhor de fato naquele momento do louvor, né? Então, enfim, é isso. Beleza? Marcos, só uma coisinha. Eu estava lembrando, ainda naquela parte do músico, né? Ele tem que estudar, né? Tem que se desenvolver nessa área também, porque assim, antigamente, né? Tinha aquele negócio, né? Você ia numa igreja, ia tocar, que tons vão pegar? Não, lá tocava tudo em dó. Qualquer música, não importava a música, era tudo em dó. Não tinha essa, né? Aí, às vezes as pessoas ou é 8 ou 80, né? Assim, não, eu vou estudar, eu vou melhorar e tudo mais. Só que também aí tem um grande problema. Que primeiro é a parte onde a pessoa né, já quer ser a estrela de tudo. E a segunda parte, que parece que tem alguns cantores, principalmente cantores, né? Eles querem colocar
toda a técnica vocal que ele aprendeu lá no curso, ou está aprendendo ainda, em todos os louvores, ou somente em um louvor só. Sim. Meu, às vezes a música não pede isso. Por exemplo, a música tá lá, né? Tipo, deixa eu ver aqui. Deus enviou seu filho amado. É simples, não tem para onde correr, né? Para salvar e perdoar. Não tem problema. Não, mas tem gente que quer chegar. Deus enviou, yeah. Aí começa assim, não gostei. Não, tem, Gente, cara. eu não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que você não deva fazer alguma coisa. Mas tem Mas tem coisas que hora não cabem. Olha. Não cabe. Ó, se tem coisas que eu aprendi com bons maestros, e maestros que tinham toda essa. Que eram virtuosos, né? E que tinham todas as condições de ser. De enfiar um monte de nota onde se queria, que na música, no que diz respeito a instrumento, menos é mais. E isso é uma coisa muito Verdade. realista e parece que é a grande dificuldade de muitos porque querem se expor, querem mostrar o que aprenderam, mas mais do que mostrar o que aprenderam é saber o momento de fazer isso. E na igreja, em se tratando de que o objeto, né, não é objeto assim, né, no modo de dizer, claro que não vou, objetivo, vou colocar Jesus como objeto, mas o alvo do louvor é Jesus Cristo. Então quem tem que aparecer é a glória de Deus e não as nossas virtualidades, né? Enfim. Beleza? Inclusive, sobre isso que você está falando, tem aquele vídeo que eu até comentei com você do Jesus Molina. O que você acha de passar agora? Eu acho muito interessante. Eu queria. Ou tem a ver com o próprio tópico? É exatamente isso que eu ia falar. Eu queria, antes de você passar o vídeo do Jesus Molina, eu queria falar qual é o último ponto aqui que nós vamos tratar, que eu coloquei assim, olha, saiba o seu lugar no ministério. E com isso eu queria ler 2 versículos bíblicos para vocês, tá? Então o primeiro é Filipenses no capítulo 2, versículo 3. Vou esperar o Júnior colocar a imagem aqui na tela. Nada façais por contenda ou por vanglória, né, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E tem um outro versículo, que é o versículo de Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muito bem. Nós temos aqui 2 versículos que, guardados ainda, preservados no seu contexto, apontam uma coisa só. Seja mais humilde, considere o outro, né, maior do que você, não pense em que você é acima do que você é, ou seja, na Bíblia nós temos grandes apontamentos falando para que nós tenhamos profunda consciência de quem nós somos, tá? E isso me dá um senso de direção muito grande, porque aí eu acho que que cabe o vídeo aí do Jesus Molina. O adendo do vídeo é o seguinte: o cara é um pianista virtuosíssimo, dando uma entrevista para uma TV secular e falando do trabalho secular dele. Aí eu quero que você assista a resposta que esse pianista dá, e aí eu volto para fazer alguns comentários. Aí. Pode pôr o vídeo aí, por favor. Mas antes, o Robinson escreveu uma coisa aqui, ó. Acho que você vai gostar. Essa live está tipo sabor de mel, só destilando o ódio, coisadinha, né? Vai falar mal do próximo assim na casa do chapéu. Boa, eu deixo para você essa. Não, então, Robson, eu não sei se você está sendo zoeiro, sarcástico, mas assim, não se trata de falar mal. Aqui nós estamos falando meramente a verdade, né? Eu sei que a verdade incomoda, mas eu não entendo alguém que diz que ama e não fale a verdade, tá? A verdade é que o amor verdadeiro cristão é justamente esse amor, que fala aquilo que as pessoas precisam ouvir. E o que eu estou dizendo, se para você destilar ódio, né, que eu espero que seja uma brincadeira, mas se para você, se for verdade, né, destilar ódio é pedir para que os músicos sejam cristãos, então nós temos algum problema aí de entendimento. Eu espero que seja zoeira, mas não tem nada de sabor de mel aqui, tá? Fique tranquilo. É que realmente são comportamentos que nós vemos e que dão mau testemunho e que refletem muito pouco, né, a glória de Cristo. Isso é um problema, né? Então, vamos aí colocar o vídeo do Jesus Molina. Eu quero que você assista, eu vou fazer uns comentários depois aí.
Beleza. Só lembrando que esse vídeo é uma entrevista do Jesus Molina, que é um grande pianista. Se você é músico e não conhece esse cara, meu, segue ele, é muito bom. E o vídeo está em inglês, mas dá para entender muito bem, tá? Deixa eu ver, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vai comentando Peraí. aí, vai traduzindo, né? Ah, não, sim, vamos lá. É porque assim, ó, a pessoa, o entrevistador, ele fez uma pergunta muito bacana. Quer ver, ó? Ah, peraí um pouquinho, deixa eu só. Não entrou o áudio aqui. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Tá. Vou compartilhar de novo, porque não passou aqui o áudio. Só um minuto, deixa eu. Cadê? Achei. Compartilhar o áudio também. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só. Cadê? Vamos lá, deixa eu ver se vai. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. One thing I noticed in Peraí, deixa eu só um minuto, pessoal. Deixa eu tirar o áudio daqui do. Tinha deixado aqui. Eu tinha deixado aqui sem querer. Deixa eu só pausar aqui o. Agora saiu, né? Não, não saiu. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Still practicing. one thing I noticed in every single video and every time Ele está falando assim, ó, uma coisa que eu notei, né, em todas as vezes que eu tive a chance, né, de ver você I get a tocando, chance to see you play, you're always smiling. você está sempre sorrindo, Smiling, laughing. dando risada. What is it about music? O que na that música, brings o que you so na much joy? música te faz ter Music isso aí, né? is all about having fun. Aí ele fala que a música tem a ver com isso aí, né, com coisa engraçada, com alegria e tudo mais. That's Só que, exactly ó, what isso é exatamente o que eu it penso, means. ele fala. This is a beautiful gift from God. This is a beautiful gift from God. Esse um presente maravilhoso de Deus, né? And this is from God, that is to Him. And that's my way to express it. Ele fala que essa é a forma dele se expressar, né? É tocar com essa alegria, né? Because all I do is for Porque tudo que eu tenho é para a glória do nome dele. É difícil achar um músico que fale isso hoje. glorify Him, above everything. If Acima de qualquer people coisa. love it, Aí ele fala assim, ó, se as pessoas gostarem, if people doesn't love it, ou se as pessoas não gostarem do que eu estou I tocando, don't né? care. I don't care. Eu não estou nem aí. Se as pessoas gostarem ou não do que eu estou fazendo, eu não estou aí. Por quê? Porque eu faço isso para a glória do nome dele. Eu achei isso fantástico, né? When I glorify God, and that's why Eu estou lá para glorificar o nome de Deus. É por isso que eu dou risada, né? Que eu sorrio o tempo todo. smile all the time, because everything in my life comes from Him. Porque tudo na minha vida vem dele. Gente, é demais. Isso não tem nada a ver sobre as minhas habilidades. Não, ele tá falando. I got the skills, no. I put everything on me, and I have been working hard. Olha lá, Deus me deu, né, o talento, colocou tudo em mim e eu trabalho duro para isso. Ou seja, aquilo que nós estávamos falando, né, do músico, ele se desenvolver, o músico procurar estudar e se capacitar cada vez mais, né? For it. That's why it's a joy always. É por isso que eu sempre me alegro, né? Sempre. Because I have the privilege to play music instead. Porque eu tenho o privilégio, né, de tocar música, né, ao invés de I have the privilege to repete, play né, eu tenho o music privilégio de tocar instead. música ao invés de fazer outras coisas. It's like I can't see myself like Eu não consigo me ver, né, doing another thing. fazendo qualquer outra coisa além da música. I am so privileged to Eu tenho play o privilégio de music tocar música instead being ao invés de working começar a trabalhar hard, duro or working in a CBS, or working ou trabalhar em qualquer in outra coisa. That's why always when I have the chance to play piano, I just Ó, todas as vezes que eu tenho a chance de tocar piano, eu apenas say, God, my digo, God, Senhor, thank you, God. obrigado, How lucky I obrigado. am. Eu sou abençoado. Thanks to you. Obrigado, Senhor. Aí o Where cara does fala that assim, ó, spiritual side come from? Is it something de onde que vem essa sua espiritualidade, né? it's always De at home? casa, Like you guys grew up você going to cresceu na church? igreja, ou tocou na Did you play igreja, at the viu play the church? church. Aí ele fala assim, ó, This olha que legal. my mom, Tem a ver com a minha mãe. Quando eu I tinha was 6 anos 6 de years idade, old, I never gonna forget nunca vou this esquecer essa experience. experiência.
she was like preparing Ela me está for the me school, preparando, né, para ir para a with the escola, bell and all the colocando things. as coisas no ar. She told me, E ela me disse Jesus, assim, ó, Jesus, whenever you hear somebody wherever you hear, qualquer coisa que você ouvir de alguém, que alguém tell you, falar para oh, you're você, great, you're você é muito bom, awesome, você é you demais, always gonna say, você sempre irá responder assim, all the glory to God forever. all the glory to God forever. Toda a glória para Deus But it's sempre. not about you, it's about you. Muito bom. Porque It's não é about about você, isso é relacionado a Deus. Então, gente, eu vou falar o que de um cara desse? É difícil você encontrar hoje um músico que tem essa mentalidade. Não, parece que a glória que ele quer não é para Deus, a glória que ele quer é para mim, é para ele mesmo. Né? Não, a glória é para mim. Eu achei muito bacana passar esse vídeo para vocês. Então, complementando o que a gente estava dizendo, por exemplo, a Filipenses, né? Não faça nada por vanglória, ou por contenda, mas por humildade. Cada um considere uns aos outros, né, superiores. Eu tenho que considerar o próximo como superior a mim. Ou seja, eu não posso ter uma altivez achando que eu sou alguém, que eu sou o supra-sumo, que eu sou acima da média, e etc. Né? E aí, em Romanos diz, né, que cada um de nós não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, sermos humildes, considerando o outro, né, superior, e eu não ter um pensamento elevado de mim mesmo, que é o que o Jesus Molina estava dizendo. Se alguém chega até mim e fala que você é demais, que eu sou um ótimo músico, não. Toda a glória a Deus. E isso me dá, talvez, o ponto mais crítico e mais de alerta para os músicos que estão nos ouvindo. Primeiro, a glória é de Deus. Se na tua vida, você que está assistindo aqui essa live, você acha que você tem que ser ovacionado, que você é o centro das atenções, sinceramente, você deveria ter vergonha na cara de fazer isso dentro da igreja. Porque a glória não é tua. Você, primeiro, não é tudo isso que você acha. Você, se fosse cristão, você faria o que está escrito na Bíblia. Você consideraria outros superiores, né, acima de você. E o culto não é para você. Não é você o centro das atenções do culto. Não é você o ponto de atenção do culto. É o Senhor. E se você não tiver a dignidade de você colocar tudo isso diante de Deus para que você sirva a Ele, você só está servindo a si mesmo. Então, não faça se é para fazer assim. Como um amigo mesmo que eu digo para vocês. Seja homem, né, seja mulher o suficiente para assumir a sua posição cristã de servir ao Senhor. E quando você for cantar, você for tocar, faça o seu melhor, porque é isso mesmo que nós temos que fazer, mas com uma única razão e motivação, que é glorificar o nome de Deus. Então, o último ponto que eu queria tratar era justamente do que isso. Saiba qual é o seu lugar no ministério. O seu lugar não é ser o centro do culto. O seu lugar não te dá o direito de você se considerar o centro das atenções ou o levita santo que tem que colocar todos os focos em você. Este não é o seu lugar. O teu lugar é numa condição de servir. Servir. Então, eu acredito que esta sim é a postura mais ácida em relação aos músicos cristãos. Sirva. E sirva com o objetivo de que o Cristo seja glorificado. Não seu nome seja engrandecido para que outros te elogiem. Não. Aqui caiu, voltou? Voltou aí, meu? Tá voltando? Voltou. Maravilha. Cara, dos pontos aí das posturas são esses. Quer abrir espaço aí para a gente bater um papo, fazer algumas perguntas? Então, uma coisa que você está falando aí, que é tudo para a glória dele e tudo mais. Só que, assim, é difícil a gente achar isso hoje no... E quando a gente fala algo, muitas pessoas ficam ofendidas, como você mesmo disse. Por exemplo, a gente começou aqui a página e eu cheguei a receber mensagens de inbox de pessoas que tocam, né, no Ministério do Louvor, comentando que o pastor, né, colocou essa pessoa de banco, muitos deles de banco, né, porque eles não queriam mais, tipo, tocar essas músicas, né, que exaltam o homem em detrimento de exaltar a Deus, e o pastor colocou de banco. E teve caso que o pastor tirou a pessoa do Ministério do Louvor porque ela não queria cantar essas músicas aí. Eu achei aquilo simplesmente um absurdo, né? E tem um vídeo aqui que eu gostaria de, até o último vídeo que eu gostaria de colocar para vocês, do pastor Luiz, fugiu o nome dele agora, Luiz Saião. Falando sobre o tipo de louvor, né? O louvor coringa, né?
que hoje tem, né, muitos louvores desse tipo nos dias de hoje. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Quais são as coisas que a gente tem que considerar na adoração, quando a gente canta, toca e pretende agradar a Deus? Primeira coisa importante, a música para agradar a Deus deve adorar e ser teologicamente correta. Por que que é importante entender que música deve adorar? Porque em muitos contextos, hoje, música deixou de ser de adoração. Às vezes tem um excesso de foco nas pessoas. O foco é tão grande apenas nos problemas pessoais, que eu já passei por momentos de adoração onde nos cânticos nem Deus é mencionado. Já viu aquela música Coringa? A música serve para o namorado, serve para o Elton John, serve para o Michael Jackson, serve para Deus, serve para o pai, para o Dia das Mães, qualquer coisa. Ela não diz nada. Você, meu querido que está aqui, quero te abraçar, quero me encontrar. E ela não tem referência nenhuma. Ela não tem direção. Então, é verdade que música usada no ambiente cultico é para adorar a Deus. Ela tem letra que mostra isso com bastante clareza. E aí? Esse do louvor coringa é maravilhoso, né? E é verdade. Isso tem a ver com o que nós falamos aqui também sobre pesar pela pregação do evangelho dentro da música, né? Ainda falando um pouquinho, Júnior, sobre essas pessoas aí que sofreram, né, esses reveses. Eu sei que a igreja brasileira ela tem bastante mazelas, e se a gente falar dessas mazelas, a gente vai ficar na live, né, até amanhã. A gente sabe, mas ainda existem igrejas sérias, ainda existem pastores que são homens de Deus, e ainda existem lugares que você pode ser útil. Então, essas pessoas que são desencorajadas, às vezes, na igreja que ela está, a tocarem músicas cristocêntricas, que vocês orem. Só tem dois caminhos, né? Quando alguém está num lugar que está sendo perseguido por preservar o evangelho, quais são os dois caminhos? A oração, que é o caminho comum, mas o resultado da oração são só dois. O primeiro, ou você fica para ser um agente de mudança e Deus vai te sustentar para que você fique, e o segundo é você ir para outra igreja. É simples assim. São decisões que você tem que tomar, que tem que ser pensadas, avaliadas, pesadas, mas entre agradar homens e agradar a Deus, agrade a Deus. Seja lá quem for o homem. Seja lá quem for o homem. Marcos, a Luciane aqui, ó, falou assim, ó, nunca assisti um ensinamento tão profundo sobre louvor como este. Tinha que ter um ensinamento desse para muitas igrejas aprender o sentido verdadeiro do louvor na igreja, que o centro é Deus. Amém. Bom, então, assim, até por isso estamos fazendo a live, por ser um tema extremamente importante, né? Fico feliz por esse retorno, mas glórias a Deus sempre, e a gente sabe, né, que não é mérito nosso isso, mas se nós queremos fazer algo que seja correto, é este o caminho, né? Não dá para agradar gregos e troianos, não dá, como diz, né, aquela história, né? Você não consegue agradar o mundo e a igreja, que se você conseguir, algum problema tem. Então a gente tem que ter bastante cuidado aí. Gente, eu gostaria de fazer um grande pedido, né, aqui para vocês, que a página Evangelho Negociável também sempre ajudou no começo da nossa página, e nesse momento o pastor Marco, ele está com um projeto também aqui no YouTube, e ele está precisando de 1.000 curtidas lá no canal dele, tá, que é youtube.com/evangelho inegociável. Só você clicar, se puder, você que está assistindo aqui a nossa live, puder abrir aí no Google, né, no Chrome, e entrar lá, para você se inscrever no canal dele. Por que ele precisa dessas 1.000? Pelo simples fato, para ele fazer o o YouTube liberar para ele, né, para fazer live, né, pelo celular, não é isso, Marco? É que assim, ó, a live pelo YouTube a gente consegue fazer, a gente deve ter já uns 600 inscritos quase. O problema é que eu, Marco, não tenho, meu notebook não tem uma boa câmera. Então, se eu tivesse 1.000 inscritos, e essa é nosso target aí inicial, eu conseguiria fazer lives igual a essa aqui que eu estou fazendo pelo celular. E isso ajudaria muito a gente com os conteúdos. Então, se você puder, primeiro passa lá, conhece lá, a gente já está colocando um curso, inclusive, que se chama Discipulado para um Evangelho Negociável, gratuito, né, sobre os primeiros passos da fé cristã. Conheça lá o canal,
nós estamos produzindo um bom conteúdo com solidez teológica, e se puder nos ajudar em relação a isso, eu agradeço, porque facilita muito a nossa vida. A câmera do celular é muito, mas muito melhor do que a do Note, e para nós seria muito mais prático se conseguíssemos. Então, você que assistiu e gostou, se quiser e puder nos ajudar, eu sou muito grato. Tá certo, gente. Gente, é aquilo, né? Nossa primeira live. Eu espero que seja a Valeu. primeira de muitas, De né? muitas, né? Se Deus quiser. E eu acho que logo, logo tá vindo aí surpresa, né, Marcos? Acho que Boa, vamos surpresa. tentar. Eu acho também que logo mais tem uma surpresa boa. Quer abrir o espaço aí para mais alguma pergunta? A gente fecha em mais uns 10 minutos? Vamos lá. Mais alguma pergunta, Beleza. pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que queira fazer alguma pergunta. Essa é a hora. Vamos lá. Vamos lá. Repetir o nome do canal. Evangelho Negociável. Você vai ver lá, se colocar. Se você jogar no Google, colocar assim, ó, YouTube Evangelho Negociável, vai aparecer para você. Ou esse Inclusive, link aí que o Júnior colocou aqui, ó. Isso. No Facebook está na parte de cima, no YouTube está na parte de baixo. É só clicar no link. O Júnior está colocando o link do canal aí, se puderem ajudar, agradeço mesmo, de coração. Por favor, pessoal, ajuda lá, porque um ajuda o outro, não adianta. É aquilo que eu falei para vocês naquele dia na postagem, né? O trabalho da página Louvor Genuíno no Facebook, graças a Deus, tem crescido a cada dia. Então, eu quero levar, né, esse trabalho também para outras plataformas. O YouTube vai ser o nosso alvo também agora. Então, assim, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? A gente não faz nada patrocinado, nunca fizemos. Então, assim, vamos trabalhar, vamos nos unir, né? Para que outras lives como essa continuem, né? Continuem aí. Então, assim, precisamos da ajuda de vocês. Se vocês puderem nos ajudar, tá certo? youtube.com/evangelho inegociável. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O pastor, né? Tenho sanado algumas dúvidas aí de vocês. Vê se tem aí alguma pergunta aí que você quiser postar, a gente coloca e a gente encerra. Vê aí. Por enquanto, aqui ainda não. Não sei se está demorando a chegar aqui, que eu estou vendo pelo outro canal. Bom, mas se tiver, tem uma pessoa aqui, Marco, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Ele está. Deixa eu ver aqui, ó. Gostaria de saber. Aqui, deixa eu colocar aqui na tela aqui. Deixa eu só tirar. Aqui, ó. Ele colocou assim, o Nelson. Ele colocou assim, gostaria de saber se seria possível entrar em contato com o pastor Marco posteriormente para conversarmos mais sobre a música sacra. Concordo plenamente com a sua abordagem, né? Esse tema é muito interessante e interessa profundamente. Obrigado. Seria possível e como? Nelson, manda um e-mail, por favor, contato.inegociável@gmail.com e repetindo? Caindo lá, assim, contato.inegociável@gmail.com. Assim que bater o e-mail lá, que eu conseguir, evidentemente, eu te respondo sim. Vamos falar, sem dúvida, música sacra. Gosto bastante. E não espero que vocês não fiquem escandalizados, né? Que tem gente que acha que música sacra é só música da Igreja Católica Romana, e não é. Então, gosto bastante do tema, podemos falar sem problema. Né? Ó, tem pessoal que está se inscrevendo lá no canal, tá? Bacana, obrigado mesmo, pessoal. O Samir, né? Colocou aqui, ó, inscrito. O Samir e o Carlos também. Gente, muito obrigado. E você que está assistindo essa live depois, né? Não deu para você participar aqui com a gente, né? Ao vivo. Ó, o Nelson está pedindo de novo. Ó, daria para repetir o e-mail? Vamos lá. Sabe contato de contato, né? Contato.inegociável@gmail.com. Então é contato.inegociável@gmail.com. Depois que acabar a live, aí eu posso vir aqui no YouTube, aí eu comento, deixo lá meu contato, gente, meu e-mail é esse aqui, e aí vocês entram em contato comigo. Tá certo, Marcos. Olha, eu gostaria de agradecer, obrigado mesmo. Imagina, tamo junto aí, meu velho. Essa primeira live nossa aqui, que Deus te abençoe. Conte comigo sempre, se puder te ajudar, estamos aí. Eu também. Eu te agradeço, né? Queria mais uma vez agradecer aqui ao Júnior, né? Repito, né? Como eu falei no começo da live, vocês não têm ideia do que esse cara fez para a live, esse cenário que vocês estão vendo, com um tecladinho no fundo, toda a correria. O mérito aí foi do Júnior, fez tudo. E até brinquei um pouco com ele hoje, ele estava ansioso, nervoso, né? Aí quando faltavam 5 minutos, eu mandei um zap para ele, falei, velho, acabou a energia aqui agora, tá?
Só para dar um susto nele aí, mas já estava me arrumando aqui, né? Então, enfim, cara, que Deus abençoe você. Obrigado também pelo convite. Você sabe que pode contar comigo sempre. Nunca deixei de te ajudar e não é agora, e claramente que não deixaria de fazer isso agora. E espero que, né, essa live tenha sido uma bênção. Para mim foi muito bom, porque é sempre bom relembrar esses temas, né, interagir com as pessoas. E as próximas lives doidas aí que você quiser e eu puder, estou à disposição. Tá certo. Pessoal, Valeu? você que assistiu aqui pelo Facebook, você que assistiram aqui também pelo YouTube, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima Amém. live. Falou, gente. Talvez Abraço. tenha boas lives por aí, algumas novidades por aí, tá, gente? Boas Deus novidades abençoe. aí. Valeu. Abraço.